Oi, 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 saudações, e aí, tudo bem? Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje, graças a Deus, dia 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes. Muito bem, estamos aqui nessa terceira semana do tempo da Páscoa. Quarta-feira, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, quarta-feira, terceira semana do tempo da Páscoa. Bom, independente de que momento você está vendo esse vídeo, a palavra de Deus, no dia anterior ao dia de hoje, a palavra de Estevão, né? Santo Estevão, momento que estava sendo martirizado por pregar o Evangelho, por falar de Jesus. Ele foi apedrejado até a morte. Uma das primeiras perseguições que os cristãos sofreram, que a igreja sofreu no início dos tempos. E ele dizia: homens incircuncisos de coração e de ouvidos, incapazes de ouvir a Deus, incapazes de perceber os sinais que Deus nos dá, incapazes de ouvir a Deus, incapazes de responder o chamado de Deus, incapazes de responder ao Evangelho, de responder ao amor de Deus. Homens incircuncisos de coração de ouvido, ou seja, de coração fechado, de ouvido fechado. Homens incircuncisos, fechados, tapados, sem inteligência. Será que não conseguem perceber os sinais dos tempos? Deus que nos fala através da história, Deus que nos fala através de Cristo, do Evangelho. Será possível? E nós, vendo há já um ano, né, de vivência dessa experiência da pandemia no mundo, e grandes e pequenos teimam em agir da mesma forma, como se não tivessem aprendido nada, como se a história, como se esse tempo de experiência não tivesse gerado nenhum conhecimento, nada, não desse não proporcionasse uma atitude, uma ação e um pensamento melhor. Não, estamos agindo como se nada tivesse, como se não tivessem aprendido nada. Homens incircuncisos de coração, homens tapados, mente tapada, coração fechado, não consegue aprender nem com Deus, nem a palavra de Deus, nem com a história, com os sinais da história. E aí nós vemos mais uma vez aí essa loucura toda de lockdown, fechamento, igrejas fechadas, no momento em que Jesus diz: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Jesus vai falando sobre isso essa semana. O pão que eu daria é a minha carne, pão do céu, meu corpo e meu sangue. Quem comer da minha carne jamais terá fome e jamais terá sede. Não terá sede, não terá fome. Que os permita morrer nesse mundo, morrer a fome que este mundo proporciona, fome de Deus, fome do alimento celeste, fome de Cristo. Eu sou o pão da vida. Quem de mim come, quem come de mim, viverá eternamente. O pão que eu daria a minha carne para a vida do mundo. Nesse momento as igrejas, mais uma vez, em muitas cidades estão fechadas, e essa insistência por um procedimento que não tem dado certo em lugar nenhum do mundo. Homens incircuncisos de coração, homens fechados, homens tapados, será que não percebem? De inteligência limitada, será que não percebem o que está acontecendo? Será que não percebem que certas atitudes trazem o maior sofrimento para a humanidade? Trazem a desgraça, trazem a miséria para a humanidade, além de deixar as pessoas sem o pão de cada dia em suas mesas, além de deixar as pessoas no desespero da falta de emprego, da falta de perspectivas, ainda deixa as pessoas sem o pão da vida, que é a Eucaristia, porque não podem ir à igreja para comungar o corpo e o sangue do Senhor, não
pode ir à igreja para se alimentar da palavra de Deus, que alimenta a nossa alma. Povo que acaba caindo no medo, no desespero, na angústia e no suicídio, porque perde o sentido, perde as perspectivas. Acaba faltando o pão de cada dia nas suas mesas para alimentar seus filhos. E por consequência disso tudo, não tem a oportunidade de receber o pão do céu, o pão da vida, o pão da palavra de Deus, que até é possível através dos meios de comunicação, mas e o pão da Eucaristia, o pão do corpo e do sangue de Cristo, o pão da vida, o pão do céu, aquele que quem come não terá mais fome, não terá mais sede. Como é que fica a vida do nosso povo agora? Sem esse pão que nos dá vida, sem este alimento santo, sem este pão dos anjos, sem o alimento dos anjos, sem o corpo e o sangue de Cristo. Alguns já estão se acostumando a viver sem essa graça, sem o pão do céu que nos dá vida, que nos sacia nossa fome, que nos sacia nossa sede, que preenche o vazio do nosso coração. Alguns já estão se acostumando. Meus irmãos, oremos pelo mundo, oremos pelos nossos governantes, oremos pela igreja, pelos nossos padres e bispos. A igreja nesse momento está calada, está como amordaçada. As nossas máscaras se tornaram símbolo desse amordaçamento da igreja, incapaz de reclamar os seus direitos, o direito de Deus, os direitos do cristão de se reunir em suas igrejas de forma segura e tranquila para receber o corpo e o sangue do seu Senhor, para receber o pão da vida que Jesus nos dá na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, na sua palavra e na Eucaristia, no sacramento. Os cristãos o povo de Deus está a ponto de perder o vigor, de perder as forças por falta do pão do céu, por falta da Eucaristia, por falta do corpo e sangue do Senhor. Quem vem a mim não terá fome. Quem se aproxima de mim, quem de mim recebe, não terá sede jamais. O mundo está passando fome, o mundo está passando sede, o mundo está morrendo nesse momento. Estão nos tirando toda a graça, todo o vigor que recebemos de Deus. O mundo está passando fome de comida, o mundo está passando fome do corpo e do sangue do Senhor. Nos alertemos, meus irmãos, abre os olhos, abre o coração para o que está acontecendo. E vamos buscar aquilo que é mais importante. Vamos buscar aquilo que é mais importante. Vamos reclamar os direitos de Deus e os direitos do povo de Deus de buscar o Senhor, de buscar o alimento sagrado, de buscar o corpo e sangue de Cristo nas santas missas, na celebração eucarística, no sacramento. Deus abençoe você e tenha piedade de nós, meus irmãos. Tenhamos coragem. Olha a primeira leitura de hoje da carta dos Atos dos Apóstolos, quando depois que Estevão é morto, alguns cristãos pegam e sepultam, e os cristãos se dispersam pelas perseguições à igreja, mas eles se dispersam pregando o Evangelho, eles se dispersam continuando a missão, eles não deixam a missão parar, eles não deixam a missão se estagnar, eles não se calam, eles continuam anunciando. A exigência é que eles se calem, mas eles não se calam e saem pelo mundo afora. E aí sim a igreja se espalha pelo mundo, anunciando o Evangelho e levando essa presença sacramental de Jesus, seu corpo e sangue, através da celebração eucarística, da celebração da ceia do Senhor. Vamos ter coragem, vamos nos inspirar nos primeiros cristãos, vamos nos inspirar na igreja que nasceu há 2000 anos. É o tempo, esse é o momento de viver a fé. É tempo da fé, é tempo da oração, é tempo da pregação, é tempo do testemunho, é tempo do martírio. Mais uma vez voltou para nós. Vamos abrir os olhos e o coração. Não sejamos incircuncisos de coração e de inteligência e de ouvido. Não sejamos fechados, duros. Não sejamos incircuncisos.
como esse mundo, como os pagãos desse mundo. Louvado seja Deus. Vamos que vamos. O Evangelho nos chama, o reino de Deus está aí. O trigo já está maduro, já está na hora de colher. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.